Depois de tomar refúgio, a próxima fase, tomar refúgio é importante a gente lembrar também que é gerar amor próprio. Depois disso nós passamos para a próxima fase, que é gerar amor ao próximo, ou gerar a bodhicitta, desenvolvimento da bodhicitta, que é o verso 4 e verso número 5. Então o que nós vamos dizer, recitar nesse verso é Masimche kungi tungi chir dani lama har gyurne simchen tamche lama lai koban chola kobar cha Masimchen tamche gitundu dagi tsedini la nyurwa dome sange lama lai koban undu che Masimchen tamche dunga le chal dechen sange gi sala kobar cha Tei chirtu lam samo lama lai nel giorno su lama arquivo. Na verdade, então, aqui nós temos duas passagens, que a primeira é gerar a bodhicitta e a segunda é gerar a motivação pela qual nós vamos fazer a prática. Então, começamos com a primeira, que é o desenvolvimento da bodhicitta, que é o verso número 4, onde a gente recita esse verso 3 vezes, ok? Depois o verso 5 e o verso 6, eles são, na verdade, a parte no qual é gerar a motivação de fazer a prática, ok? Então, a gente vai ter o que esse verso nos diz. Pelo benefício de todos os seres sencientes mães, eu me transformo no Guru Idam, e possa eu, deste modo, conduzir todos os seres sencientes à iluminação suprema do Guru Idam. Depois continua, pelo benefício de todos os seres sencientes mães, possa eu, muito rapidamente, nesta mesma vida, atingir o estado primordial de um Guru e de um Buda Guru Idam. Liberarei todos os seres sencientes mães do sofrimento e irei conduzi-los à grande beatitude da budeidade. Para este fim, agora praticarei o profundo caminho do yoga do Guru Idam. Muito bem. Então, primeira coisa, parte gerar a bodhicitta. O que recitar? Recitamos o verso Masimche kungi tungi chir dani lama largyurne simchen tamche lama lai kovan chola kobar cha. Pelo benefício de todos os seres sencientes mães, eu me transformo no Guru Idam. Guru Idam quer dizer o quê? É Guru Buda. Na verdade, é a manifestação, a personificação de tudo aquilo que existe de sagrado para nós. Que é o Guru, que é inseparável de todos os Budas, que é inseparável dos Idams. Idam é a divindade de meditação, como pode ser Yamantaka, Guhya Samadhi, Vajrayogini e assim por diante. Na verdade, em poucas palavras, é ser inseparável de tudo aquilo que é sagrado, inseparável de todos os Budas. Então, quando a gente fala sobre tomar refúgio, existem dois tipos de refúgio. E é chamado refúgio da causa e o refúgio do resultado. O refúgio da causa é quando eu tomo refúgio no Buda como aquele que me mostra o caminho. O refúgio do resultado é quando eu tomo refúgio no Buda que eu irei me tornar. Ou seja, eu imagino o resultado que um dia vou atingir e tomo refúgio naquele resultado que um dia eu vou atingir. Então, a diferença principal é que no primeiro eu estou pedindo ajuda, tomando refúgio no Buda, e no segundo eu estou tomando refúgio no meu próprio potencial. Então, nessa segunda fase, o que a gente faz? A gente visualiza os seres à nossa volta, e visualizando os seres à nossa volta, a gente começa a observar quanto sofrimento existe. E no que a gente para observar o sofrimento dos outros seres, a gente vai ver o quanto que o nosso sofrimento é pequeno, comparado com aquilo que existe. E naturalmente a gente acaba gerando uma empatia. Então no que a gente vai gerando primeiro uma empatia pelos seres à nossa volta. Depois disso a gente vai começando, da empatia vem uma simpatia. E dela vem amor e compaixão, até que a gente olha pelos seres, a gente deseja profundamente que eles sejam livres do sofrimento. Porém, o que acontece é que nós mesmos não sabemos muito bem o que fazer. Então, eu quero ajudar cada ser a sair do sofrimento, porém, eu, como eu sou hoje, não tem muito que eu possa fazer. Então, eu tomo refúgio no meu potencial de iluminação, tomo refúgio no Buda que um dia eu irei me tornar,
para que eu possa ajudar os seres de forma verdadeira. Tomo refúgio no Dharma, o estado puro da mente que um dia vou desenvolver para que eu possa ajudar os seres. Tomo refúgio na Sangha, que um dia vou me tornar na perfeita companhia espiritual para que eu possa ajudar os seres. Então, nesse momento se diz, tomo refúgio no resultado. E é a mesma coisa quando a gente faz as práticas preliminares, quando a gente faz a prática Sangye Chedan Sogi Chonamla Chanchu Bardo Dani Kepsuchi Dagi Jinsu Gibe Sonamgi Drola Penjir Sangye Drubarashu. Então, para o benefício de todos os seres sencientes mães, eu vou me transformar no Guru Ida. Possa eu, deste modo, conduzir todos os seres sencientes à iluminação suprema do Guru Ida. O que quer dizer isso? É a mesma coisa que dizer, em Buda Dharma e Sangha tomo refúgio até a iluminação com a prática da generosidade das outras perfeições, possa eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres. Possa eu me transformar no Guru Ida para conduzir todos os seres à iluminação. É a mesma coisa, significado. Então, qual que é a forma como a gente faz a prática nesse momento? A gente vai primeiro visualizar à nossa volta todos os seres. A gente pode começar visualizando os nossos pais, os nossos amigos, as pessoas que a gente ama, as pessoas a quem nós somos indiferentes, as pessoas com quem a gente tem dificuldade, os animais, todos os seres sencientes. A gente imagina todos os seres à nossa volta, e são infinitos, né? Aí quando a gente começa a observar o sofrimento de cada um deles, como eu acabei de dizer antes, a gente vai observando os seres, a gente vê que, na verdade, não é brincadeira, assim. Existe muito sofrimento nesse mundo. E é uma coisa assim que é difícil até de repetir os sofrimentos que existem. Se a gente começa a observar todo esse sofrimento que existe no mundo, e não é pouco, o nível de violência que existe, são coisas assim que são fora da imaginação, vai além da nossa capacidade de imaginação, na verdade, o nível de sofrimento. Isso sem contar todo o sofrimento que existe por causa de doenças físicas, mentais, né? A gente, quando a gente pensa em sofrimento, muitas vezes a gente acaba pensando nas guerras, na violência física, etc, etc. Mas quando a gente para pensar que boa parte da população nos países como pode ser o Brasil ou o próprio Estados Unidos, países no qual existe uma certa estabilidade econômica até, né? Pegamos os Estados Unidos como exemplo, a quantidade de pessoas que tomam remédios psiquiátricos. Uma vez eu estava lendo um artigo aqui no Brasil falando que para poder lidar com o trânsito, existe 10 ou 15% das pessoas que sem o ansiolítico não conseguem dirigir. Então, só para a gente começar a imaginar quanto sofrimento mental existe. Não é brincadeira isso. A gente começa a observar mesmo tanto o sofrimento que existe nas pessoas que a gente conhece à nossa volta, não precisa ir longe, né? É só observar o que está à nossa volta e multiplica. Então, existe um sofrimento muito, muito grande. Um sofrimento físico, mental, emocional. Então, quando a gente começa a observar verdadeiramente o sofrimento dos seres à nossa volta, o que acaba acontecendo é que, a gente pode se sentir muito impotente, ou a gente acaba tendo uma certa indiferença e fala cada um por si, que é o que a maioria de nós faz. Ou a gente começa a observar os seres, quando a gente consegue ir além da indiferença, inevitavelmente a gente vai gerar uma empatia. Muitas vezes a gente acaba tendo uma certa proteção, entre aspas, de criar uma indiferença. Pelo simples fato também de não ter os recursos para poder ajudar. Então a gente vê o sofrimento que a gente não sabe como lidar com o sofrimento alheio, a gente cria uma indiferença. A gente cria uma barreira, né? Isso a gente vê no nosso dia a dia, só andar pela rua, a gente vê pessoas que estão com sofrimentos palpáveis de uma certa forma, né? Físicos, materiais, etc. A gente olha isso e aí a gente passa como se nada fosse, né?
Isso me faz lembrar a definição de não violência, que tem um texto que eu li uma vez, dizia: a não violência é a não indiferença. A não violência começa pela não indiferença. No momento no qual eu tenho indiferença ao sofrimento alheio, é uma forma de violência. Então o que acontece, a gente nesse momento da prática, a gente começa, a gente está gerando uma mente de não indiferença. Uma mente de, primeiro, gerar empatia, observar os seres à nossa volta, observar o sofrimento deles, até que a gente gere esse sentimento que é: eu desejo que cada um seja feliz, que seja livre do sofrimento. Independentemente do que fez, do que deixou de fazer, está todo mundo no mesmo barco, guiado pela própria ignorância. No final das contas, do ponto de vista que cada um faz tudo o que faz, achando que é o melhor para a própria felicidade, guiado pela própria ignorância, que diferença tem? Nenhuma. Então, é o fato de olhar e dizer: muito bem, e eu desejo profundamente que cada um seja livre da própria ignorância. Quando a gente vê atos de violência, o sentimento a ser gerado não é um sentimento de aversão à pessoa que é violenta, mas é uma aversão à causa da violência. Como Shantideva diz no Bodhisattva Charyavatara, se alguém vem e nos bate com um pedaço de pau, de quem que a gente vai ficar com raiva? Do pedaço de pau? Não, né? Por quê? Porque a gente fala: porque não é a causa fundamental, porque o que me machucou foi o pedaço de pau. A gente fala: não, mas eu não vou ficar com raiva do pedaço de pau, porque ele não é a causa verdadeira. A causa do quê? É a mão? Não. É o braço? Não. É a pessoa? Não. É a ignorância? É a raiva? São vários aspectos muito mais profundos que geram aquilo. Então, quando a gente vê atos de violência, o fato qual é? A gente poder observar e dizer: eu desejo profundamente que essa pessoa seja livre da ignorância, da raiva, do ódio, que leva ela a fazer esses atos de violência. Em vez de gerar aversão e, de consequência, a violência por ela, a ela. Então geralmente de querer eliminar o quê? A raiz do problema, a raiz do sofrimento, e não apenas eliminar aquele sofrimento superficial que a gente vê manifestado. Então, diante disso, é gerar compaixão, é olhar para os seres e falar: eu desejo que cada um, sem exceção, seja livre do sofrimento. Porém, para que eu possa fazer alguma coisa, porque é inútil ficar desejando que os seres sejam livres do sofrimento e, ao mesmo tempo, não poder fazer nada para isso, né? Então, o que eu posso fazer? Nesse exato momento, pouco, para não dizer nada. O que eu posso fazer unicamente é interagir com aqueles que estão à minha volta, porque, na verdade, a única coisa que a gente pode fazer para ajudar os outros, a gente, como qualquer outro ser, pode ser o Buda em pessoa, a única coisa que pode se fazer para ajudar alguém é interagir de uma forma positiva com esse ser. Só que a nossa capacidade de interação é muito limitada hoje. A gente mal sabe como ajudar a pessoa que está do nosso lado no dia a dia. Então, disso nasce a motivação que diz: eu preciso desenvolver minhas qualidades ao seu máximo potencial, porque assim eu vou poder ajudar os seres. Eu preciso ter sabedoria, compaixão, amor, esforço, generosidade, paciência, equilíbrio. Se eu não tiver essas qualidades, como eu vou fazer para ajudar verdadeiramente os seres à minha volta? Não vou conseguir. Então, possa eu atingir a iluminação, possa eu desenvolver minhas qualidades ao seu máximo potencial para ajudar todos os seres. E nesse momento da prática, o que a gente faz é que a gente visualiza Guru Buda à nossa frente, como estava antes. A gente toma refúgio no Buda que um dia iremos nos tornar, no Dharma que iremos desenvolver, na Sangha que iremos nos tornar. E deste momento, então, a gente vai visualizar que uma emanação de Guru Buda vem em nossa direção, entra pelo topo da nossa cabeça,
e se senta no nosso coração, onde tem uma flor de lótus de 8 pétalas, com um acento de sol e de lua, que representa o nosso chakra do coração, com a gota indestrutível, que é onde se encontra a nossa mente muito sutil. O acento de sol e de lua representa a energia masculina e feminina, onde se encontra a nossa mente muito sutil, que é a união do óvulo e do esperma, em poucas palavras. Okay? Então, é onde se encontra a nossa mente muito sutil. E é nesse lugar onde se senta Guru Buda, representa que senta no centro do nosso coração, e no que ele se senta no nosso coração, nosso corpo, palavra e mente muito sutil, se tornam inseparáveis do corpo, palavra e mente muito sutil de Guru Buda. Se diz que é como no qual o nosso corpo, nossa palavra e nossa mente são como barro, e o corpo, palavra e mente de Guru Buda que vem e se senta no nosso coração é como como se diz em português, aquele que faz o vaso? O oleiro que vai dar a forma para o barro e fazer o vaso. Em outras palavras, é o artista, aquele que vai dar a forma para o barro e fazer algo bonito. Então, o oleiro não pode fazer um vaso se não tiver o barro. Então, Guru Buda, que desce ao nosso coração, é como a condição através da qual se transforma a nossa própria mente. Então, a nossa própria mente é como barro e o Guru Buda é como oleiro que vai dar a forma a ela. Então, a gente imagina que Guru Buda vem, se senta no nosso coração, nesse momento a nossa mente se expande para o espaço infinito, para uma compaixão ilimitada, para um amor incondicional, para uma sabedoria que realiza a natureza de cada fenômeno. Então a gente imagina esse estado de paz infinito, e diante desse estado nós nos tornamos inseparáveis de Guru Buda. Aí então, do nosso coração, se emanam raios de luz, néctar, emanações de Buda, que vão a todos os seres à nossa volta, eliminando o sofrimento de cada um deles. De que maneira? Guiando eles no processo à iluminação. Não é que vai lá e tira o sofrimento. Então vai guiando os seres para que cada um deles desenvolva amor próprio, amor ao próximo, correta visão da realidade, então bodhicitta. Aí depois disso, o caminho gradual do Tantra, até que cada um deles atinja a iluminação. Aí eles, junto conosco, estão na mesma direção e acontece que os raios de luz e néctar então voltam e se reabsorvem em nosso coração. Ok? Querendo fazer essa visualização mais complexa é possível, porém essa é a forma como eu faço, é a forma como eu acho mais objetiva que tem dela. Dá para ter, tem variantes possíveis, mas essa é a forma que normalmente eu faço e que eu acredito que seja a forma mais simples e ideal para a gente. Ok? Então, de novo, o Guru Buda que está na nossa frente vem uma emanação, depois a gente tomar refúgio no resultado, entra pelo topo da nossa cabeça, se senta em nosso coração, nós nos tornamos inseparáveis de Guru Buda. Do nosso coração, então, se emanam raios de luz e néctar que vão para ajudar todos os seres. Cada ser atinge o estado de beatitude, de paz, do estado de Buda, e os raios de luz voltam e se reabsorvem em nosso coração. Ok? Nesse processo, o que a gente está gerando? A gente está gerando a mente da bodhicitta. A bodhicitta é a determinação profunda de querer atingir a iluminação para ajudar todos os seres. Ok? Então, nesse momento, a gente desenvolve a assim chamada mente da bodhicitta. Então, vamos recitar essa parte juntos. É o verso 4, 3 vezes, ok? Masem chen kungi tengi chir dani lama largyurne sem chen tam chen lama lai kopanchola Masem chen kungit Dani lama largyurne
chen tamche lama lai ko pancho la ko parcha ma sem chen kungi tungi chir dani lama har gyurme sem chen tam che lama lai ko pancho la ko parcha. Depois de ter gerado a bodhicitta, vamos gerar então a motivação. A motivação é onde nós vamos direcionar a nossa ação. Por que vamos fazer a prática do Guru Puja? Por qual razão? Então, primeiro a gente gerou amor próprio, depois a gente gerou amor ao próximo com a bodhicitta, e com esse sentimento a gente vai direcionar a nossa ação. Ok? A gente faz masimji tamji tundu dagi tsedinila nyurwa zobe sange lamalai kobangundu che masimji tamji dungale te teachir tu lamsamo lamalai nejo nyamsu lamar kiwo. Então, masimji tamji tundu dagi tsedinila nyurwa dome sange lamalai kobangundu che. Para o benefício de todos os seres sencientes mães, possa eu muito rapidamente, nesta mesma vida, porque aqui nós temos esse muito rapidamente, em tibetano é nyurwa. Nyurwa quer dizer rápido. Nyurwa, rápido, né? O que isso quer dizer? Que, em geral, o caminho para a iluminação, o caminho rápido para a iluminação é o caminho do Tantra. E dentro do caminho do Tantra, o caminho do Guru Yoga, a prática de fazer o Guru Yoga é o caminho mais rápido ainda, é o rápido dentro do rápido. Então, por isso que fala, possa eu rapidamente, né? Possa eu muito rapidamente, nesta mesma vida, atingir o estado primordial de um Buda Guru Yidam. Atingir o estado de Buda. Tendo atingido o estado de Buda, porque em tibetano se diz muito che, o che na verdade, é o passado. Então, tendo atingido o estado de Buda, liberarei todos os seres sencientes mães do sofrimento e irei conduzi-los à grande beatitude da budeidade. Então, qual que é o meu objetivo? Eu quero atingir a iluminação para ajudar todos os seres a sair do sofrimento. Então, para o benefício de todos os seres, possa eu muito rapidamente, nesta mesma vida, atingir o estado de Guru Yidam, atingir o estado de Buda. Uma vez tendo atingido o estado de Buda, eu liberarei todos os seres sencientes mães do sofrimento e irei conduzi-los à grande beatitude da budeidade. Para este fim, para poder atingir a iluminação, para poder ajudar todos os seres a sair do sofrimento, agora praticarei o profundo caminho do yoga do Guru Yidam. Praticarei a prática do Guru Yoga, farei essa prática do Guru Puja. Então, por que eu vou fazer essa prática agora? Porque eu quero atingir a iluminação. Por que eu quero atingir a iluminação? Porque eu quero ajudar cada ser a sair do sofrimento. Então, esse é o caminho da motivação que a gente vai estar gerando. Okay? Enquanto a gente gera essa motivação, a visualização que a gente vai estar fazendo é a visualização depois de ter gerado essa motivação. A gente vai visualizar então que Guru Buda à nossa frente se dissolve em luz. Eu imagino uma luz dourada. Essa luz ela vem como se fosse quase que uma espiral, uma nuvem a 5 pontos que vem à nossa testa, entra pela nossa testa, preenche o nosso canal central. Do nosso canal central, essa luz se expande pelo corpo e do corpo por todo o universo. Ok? Porque a gente são duas fases. A gente terminou a parte de gerar a motivação. Então, o campo de méritos do refúgio que a gente gerou o Guru Buda à nossa frente vai se dissolver. Então, vem a nossa fronte, a nossa testa, entra pelo nosso canal central, essa luz se expande
Guru Buda se dissolve em luz, vem em nossa testa, entra pelo canal central, expande pelo nosso corpo, do corpo por todo o universo. Depois desse momento, a gente vai então para o verso número 1, ok? No qual a gente diz, em estado de grande beatitude, começa, né? Eu me manifesto como Guru Idam. Ou seja, desse estado, essa luz se expande em todas as direções. Nesse momento a gente vai meditar no que são chamadas as 3 transformações. Que em poucas palavras é transformar a morte no Dharmakaya, que é a mente e corpo muito sutil no seu estado puro. Transformar o bardo no Sambhogakaya, que é a mente e corpo sutil no estado puro. E transformar o renascimento no Nirmanakaya, que é a mente e corpo no estado puro grosseiro, ok? Mente e corpo grosseira no estado puro. Então o que a gente vai fazer? Neste momento, antes de nos gerar como a divindade, como um ser puro, a gente vai primeiro meditar no processo da morte. Porém aqui, em vez da gente, é possível a gente parar e fazer toda a meditação gradual no processo da morte. É possível, já vi vários textos que tem isso aqui. Seguindo o texto como está escrito aqui no Guru Puja, o que a gente faz? No momento no qual o Guru Buda vem, se transforma em luz, entra pela nossa testa, preenche nosso canal central e se expande, nesse momento tudo se dissolve em luz. Então nesse momento a gente visualiza o processo de dissolução da morte. O fato que tudo se dissolve em luz representa exatamente o processo da dissolução dos elementos, do nosso corpo sutil, até que a gente chegue no estado da clara luz. Enquanto ele vai se expandindo, as coisas então parte da gente para fora e tudo vai se dissolvendo em luz. É um pouco inverso do processo da morte como a gente faz normalmente, no qual tudo vai se dissolvendo de fora para dentro. Normalmente no processo da morte, a gente visualiza que todo o universo à nossa volta vai se dissolvendo gradualmente até chegar a nós. A gente pode chegar nesse momento e fazer essa mesma visualização. Não tem nada de errado. No próprio comentário fala sobre isso também. Então, se a gente estiver acostumado a fazer a meditação no processo da morte, seguindo uma certa ordem, a gente pode parar e fazer essa mesma visualização. Outra forma que é possível é a gente vai estar usando a condição da dissolução da mente do Guru, a nossa própria mente, que isso faz com que a nossa mente vai estar se expandindo num espaço infinito que vai se expandir por todo o espaço. Então é como se a gente fosse direto para a mente muito sutil. Então é como se a gente, de uma certa forma, pulasse o processo e fosse direto para a clara luz. Ok? É possível, então, repito, nesse momento, se a gente fizer com mais calma, parar, visualizar toda a dissolução dos elementos, etc., também. Ou se não, simplesmente, a gente vai visualizar nesse momento que essa luz se expande, até que todo o universo se dissolva em luz, não tem nada mais do que essa luz. Aí assim a gente entra na visualização do Dharmakaya, que é, não existe nada mais que um infinito vazio luminoso, que é por sua vez vazio de existência intrínseca, inseparável de um estado de grande beatitude, e eu sou esta união de beatitude e vacuidade. A gente entra nesse estado, a forma de imaginar isso, a gente imagina um infinito vazio luminoso, dentro do qual não existe eu ou você, aqui ou ali, isso ou aquilo, é tudo uma coisa só, mas que ao mesmo tempo é interdependente. Onde quer que exista esse vazio, existe uma sensação de grande alegria, de grande beatitude, de prazer profundo, né? Se descreve, a forma como acaba se descrevendo essa beatitude. Eu até me lembro uma vez, pouco tempo atrás, né? A gente fez um retiro na Itália e uma pessoa da Sangha, não preciso falar quem era, isso não cabe ao caso agora aqui de falar nomes, uma pessoa praticante normal, não estamos falando de nenhum grande mestre, normal. Durante o retiro teve uma experiência, que depois veio me perguntar o que era, como era, enquanto está fazendo o mantra, de começar a sentir, primeiro um calor vindo do umbigo, e esse calor começar a subir, prazeroso, esse calor começar a gerar cada vez mais uma sensação de prazer, até que essa sensação de prazer começa a preencher todo o corpo e chegar até cada ponta de cada um dos dedos e não ter a vontade de fazer nenhum movimento.
E é uma pessoa que, de uma certa forma, tem uma dificuldade de falar de coisas mais pessoais, assim, segue bastante uma formalidade. Ela até nem sabia muito como colocar. E ela me disse, olha, era como se fosse um orgasmo que não acabava nunca, mas muito melhor do que qualquer orgasmo, uma coisa assim incrível. Isso é uma pequena experiência do que é chamada beatitude. Né? Então, se fala exatamente o processo, aquilo que ela teve essa experiência, é exatamente aquilo que se explica nos textos que a gente tem, que o vento se absorve no canal central, o fogo interior sobe a bodhicitta, e se tem essa experiência de beatitude. Né? Então, eu fiz esse exemplo, para dizer que é possível, que não é uma coisa que a gente pode ver que... Não estamos falando de uma pessoa que passou 3 anos na caverna meditando, estamos falando de uma pessoa como todos nós que estamos aqui. Mas o fato é que quando fala sobre essa beatitude, que qualquer espaço vazio que está pleno de beatitude, é um estado de prazer e de alegria que é tão forte que vai além das palavras. Não é uma alegria conceitual, é um estado profundo de beatitude. Então a gente visualiza, a gente imagina nesse momento que, onde quer que se encontre, a única coisa que existe é esse grande vazio luminoso, que é por sua vez interdependente, que é vazio de existência intrínseca e que ao mesmo tempo ele é inseparável da beatitude. Onde quer que tenha o vazio, tem beatitude, onde quer que tenha beatitude, tem o vazio. É como misturar água com leite. A água é água, o leite é leite, mas depois não tem mais como separar um do outro. Então, nesse grande vazio, existe o vazio, existe a beatitude, mas não dá para separar um do outro, é visto como uma coisa só. E o quarto aspecto, esse momento da meditação, ele tem 4 aspectos, que a gente betano é não atonsa ngen oranshimeba yulchendeu achimboyeshe chokun agel. Não atonsa a aparência do grande vazio, ngen oranshimeba, o modo de a forma de apreensão, o modo de apreensão como sendo vazio de existência intrínseca, ou seja, interdependente. O observador de grande beatitude. E o quarto, Chokun Agel, que quer dizer o orgulho divino do Dharmakaya. Eu sou esta união de beatitude e vacuidade. É se reconhecer nesta união não dual de beatitude e vacuidade. Então, esse ponto que eu estou explicando agora é uma das coisas mais complexas e uma das práticas mais avançadas ao mesmo tempo. Mas é exatamente porque é uma prática avançada e importante que tem que começar em algum momento, né? Então começa se explicando de uma forma mais simples, fazendo ela de uma forma mais simples, mas isso é algo que no decorrer dos anos de experiência e de prática vai se tornar cada vez mais profundo e significativo na nossa própria prática. E como é que a gente distingue isso daquela espécie de torpor, que é um grande prazer que você não tem vontade de sair dele e continuar a prática? O torpor é outra coisa, porque dentro o torpor ele não tem clareza mental. O torpor é um estado no qual a mente ela fica como se fosse no meio de uma neblina. E é prazeroso também. Mas é muito diferente porque o prazer do torpor é um prazer tipo sono. Tá? É aquele prazer de meio que de uma certa forma se relaxar meio que dentro de um sono. Quando que esse prazer é um prazer bem diferente. É uma coisa muito mais viva, plena de energia. Né? Então, nesse momento da prática, a gente não deve entrar no torpor mental, a gente tem que ter clareza mental ao mesmo tempo. E a gente vai estar imaginando esse estado de beatitude. É muito diferente porque, quando a gente fala sobre a beatitude, é algo que nos dá energia, nos faz com que é uma coisa muito forte ao mesmo tempo. É tudo menos que uma sensação de sono. O torpor mental é um estado onde a mente ela fica como se fosse no meio de uma neblina, meio assonada. Isso seria o torpor mental. Né? Então, o que a gente faz nesse momento, a gente visualiza esse infinito vazio luminoso com as 4 características, que é o infinito vazio, que é vazio de existência intrínseca, que é inseparável da beatitude e que eu sou a união da beatitude e da vacuidade. Uma vez que a gente entra nesse estado, a gente fica nesse estado pelo tempo que for. A gente pode passar um tempo longo meditando nisso, como a gente pode fazer isso rapidamente, ok? Passando por isso, a gente entra depois. Então, isso a gente vai estar fazendo enquanto recitar o verso
5 e 6, na verdade, logo depois do 5 e 6. No verso 5 e 6, a gente vai gerar determinação. Eu vou fazer essa prática porque eu quero ajudar os seres. E para ajudar os seres, eu preciso atingir a iluminação. Por isso, eu vou fazer a prática do Guru Yoga. Depois de gerar essa determinação, Guru Buda se dissolve em luz, vem em nossa direção, preenche nosso canal central. E a luz se expande do nosso canal central para o corpo e do corpo para o universo. Ok? Então, vamos agora recitar esses 2 versos rapidamente. Aí depois a gente retoma do verso 1. Depois a gente vai para o verso 1. Então, tudo isso ainda é antes do verso 1. Exatamente. Tudo isso é antes do verso 1, ok? Então, vamos fazer rapidamente aqui o verso 5 e o verso 6. Ma simchen tam chege tundu zobe sange abama simchen tam chege tundu dage tsede nila nyurwa deme sange lama lai koba ngundu che ma simchen tam che dunga le de che sange gi sala kopracha Te cirto lamsamo lamalai nel giorniam sola wargeo. Do estado da união de beatitude e vacuidade, nós vamos então nos gerar como a divindade para transformar e purificar o local e purificar as oferendas. Então, por isso, depois desse verso depois do verso 6, nós voltamos para o verso número 1. Temos 2 passagens aqui. A autogeração como Guru Yidam e a purificação do local. Então, em estado de grande beatitude, de onde vem esse estado de grande beatitude? É a união de beatitude e vacuidade que a gente acabou de visualizar antes. Então, dessa união de beatitude e vacuidade, eu me manifesto como Guru Yidam. Em um instante, eu vou surgir na forma de Guru Yidam. Ou seja, eu vou surgir na forma de um corpo puro. A gente pode estar visualizando isso de várias formas. A gente pode visualizar isso se a gente tem uma prática de meditação específica que a gente faz, que pode ser como de Yamantaka, Guhya Samadhya, Heruka, Vajrayogini, Guhya Samadhya, Manjushri, Tara, qualquer um dos 5 Jani Budas, nós vamos nos gerar como um deles. Se nós não tivermos a familiaridade específica com, não estivermos fazendo isso de uma forma relacionada com nenhuma prática especialmente, nós visualizamos com um corpo de cor branca, segurando Dorje e sino, né, que é Vajradhara de cor branco, se diz. Então, com o mudra do abraço, representando a união de método e sabedoria, de amor, compaixão e sabedoria, com segurando um Vajra e um sino, né? O Vajra que representa energia masculina, o sino que representa energia feminina, método e sabedoria, na união de método e sabedoria, que representa a mente iluminada também. Então nós visualizamos com um corpo de cor branca, com o mudra do abraço, representando a união de método e sabedoria. Okay? Nesse momento, não só visualizamos nós mesmos, mas o universo surge de novo. Porque tudo se dissolveu em luz, e dessa luz infinita, mais uma vez, se manifesta o universo. Então a gente vai visualizar nós mesmos sentados sobre uma flor de lótus, com assento de sol e de lua, numa forma pura. Essa forma pura pode ser tanto na forma masculina quanto na forma feminina. Okay? Pode ser como na forma de um dos 5 Jani Budas, ou de uma das 5 grandes mães, tem várias manifestações de Buda que a gente pode estar se visualizando nesse momento. Simplesmente nos visualizamos com um corpo de luz, com Dorje e sino, canal central, forte, os 2 canais laterais mais fracos. E nos visualizamos nessa forma pura. Aí do nosso coração se emanam raios de luz, que vão em todas as direções, e a gente começa a visualizar o ambiente à nossa volta como um ambiente totalmente puro. Como se cada lugar onde esses raios de luz vão tocando, vão manifestando um ambiente, transformando esse ambiente num ambiente totalmente puro. Então,
livre de qualquer tipo de poluição, de conflito, um ambiente completamente puro. E é nesse momento, então, que a gente diz, né, a parte aqui logo no primeiro verso, que ele continua dizendo: do meu corpo límpido, Dechen alerani lamala canter salve kulewe sertro. Canter salve kulewe sertro. Esse corpo límpido. Na verdade, a palavra límpida aqui, ela em tibetano não é exatamente isso, porque do meu estado de clareza tem dois significados juntos. Um, que nós temos um corpo de luz. Então não é um corpo grosseiro, a gente visualiza de um corpo de luz. 2, canter salve, do meu corpo que eu tenho uma visão clara, do meu corpo no qual eu tenho uma visão clara do meu corpo como o corpo do Guru Ida. Então ele está conectado com a força salva, quer dizer claro. E quer dizer, da visão clara que eu tenho de mim mesmo como Guru Ida, e também quer dizer um corpo de luz ao mesmo tempo. Então do meu corpo, que é um corpo de luz, que é claro, e da visão clara de mim mesmo como Guru Ida, múltiplos raios luminosos irradiam-se para as 10 direções, abençoando os ambientes e os seres. Tudo se transforma perfeitamente adornado com qualidades excelentes e infinitamente puras. Então, do nosso coração, nas 10 direções, quer dizer, em todas as direções, se emanam raios de luz que vão purificando completamente o ambiente, todos os seres que nesse ambiente vivem. Imaginamos um ambiente totalmente puro à nossa volta. Ok? Existem várias razões para isso. Uma delas é que a gente vai depois estar, logo depois, convidando os seres sagrados a vir a este local. Então imaginamos um ambiente puro no qual vamos convidar eles. Tem um outro aspecto que é importante também, que é o fato de nos lembrar até que para a prática espiritual, um ambiente puro é importante. Como o Lama Gante já nos disse milhares de vezes, na prática do meio ambiente, todas as vezes que ele falou sobre isso, um ambiente puro e saudável é importante para o desenvolvimento espiritual de cada um de nós e para a saúde física e mental de cada um de nós. Então, cuidar do meio ambiente não é apenas um aspecto grosseiro. No ponto de vista sutil do nosso próprio desenvolvimento espiritual, isso é extremamente importante também. Então, não é por nada que os grandes mestres e grandes praticantes na história iam meditar onde? Nas florestas, nas montanhas, e normalmente em lugares bem remotos, né? Então até eu me lembro agora, falando disso, eu me lembrei, essa última vez que eu estive no Tibete, pouco tempo atrás, quando eu estava em Shigatse, eu estava andando, aí estava conversando com meu amigo, Kachen Wanchuk, aí ele estava falando sobre um amigo dele, que se tornou monge junto com ele, na mesma época, que deixou o monastério para fazer uma vida de retiro. Só que ele, falei, não dá para ir visitar ele um dia, como que é? Ele falou, não. Primeira coisa que para ir visitar ele, no Tibete tudo bem, você fez 10 minutos a pé, já não está vendo mais ninguém, né? Não é que tem que ir sei lá onde. Mas não, o lugar dele tem que ir até o lugar onde chega o carro, que já é longe. Depois de lá tem que andar por 2 dias, até chegar na caverna onde ele está lá meditando. Então, ele está lá agora já faz o quê? Uns 8 anos, alguma coisa assim. E não tem data para terminar. E, na verdade, isso é o fato de ter fato de ir a lugares remotos ao mesmo tempo. Tem vários significados dessa forma de praticar. Mas, independentemente disso, dificilmente a gente vai ver alguém que é um praticante que vai buscar para praticar no meio da cidade. Isso não quer dizer que não é possível praticar na cidade. Quer dizer que o meio ambiente puro é importante para o nosso desenvolvimento. É só a gente sentir, quando a gente vai num meio ambiente puro, a gente sente um efeito sobre a nossa mente e emoções ou não? Sentimos. Então, faz a diferença, tanto para o espaço interior que a gente precisa, para o equilíbrio, para vários aspectos. Então, quando a gente visualiza um meio ambiente puro à nossa volta, também tem esse significado da importância que tem do ambiente. E como se diz,
a primeira coisa que devemos fazer para que algo aconteça é visualizá-la, é imaginá-la, é desejá-la. Então, visualizar um meio ambiente puro é uma forma de também colocar as causas, mesmo que sutis, para que possamos viver em um meio ambiente puro, efetivamente. Okay? Então, visualizamos esse ambiente puro e nele vamos, então, convidar os seres sagrados. Antes de convidar os seres sagrados, vamos antes fazer as oferendas. Okay? Então, este verso... ele é bastante claro, na verdade, o significado dele, né? As palavras são bem simples de se entender, não tem nenhum grande mistério aqui. Porém, ele fica um pouco difícil quando a gente faz ele logo como verso número 1. Porque para nós, como principiantes, é difícil de tomar refúgio depois que eu já me tornei Guru Buda. Né? Porém, para uma prática mais avançada, a gente está sempre com uma identidade pura. E o refúgio é sempre constante e presente. Então, de um nível mais avançado, está correto começar dessa maneira. Para o nível mais para principiantes, ou seja, para a grande maioria de nós, é melhor começar do verso número 2, ir até o verso número 6, e depois do verso 6, recitar o verso número 1. O que é interessante é que no texto do Guru Puja em tibetano, ele coloca as duas possibilidades. Porque na descrição do que deve ser feito, o texto ele começa, na parte da descrição ele fala: "Ten gesim kebar chengengan ne, kamro semke tsemeshi gombangun du tang, danye sande jikson la sope, lakpe la kangru gi nel jordan dembe kule weser chu, ne chu tamche mata pajan ne tamche sheye kanda chu tamche hadan lame ranshin tapa ramjan bashin sams." Então, quando fala a instrução das práticas preliminares, diz: antes de começar, faça as práticas preliminares. Gere antes em um estado de uma mente pura, de uma mente equilibrada. Tome refúgio, gere a bodhicitta, medite nas 4 meditações ilimitadas. Se autogere na forma como a divindade. Purifique o ambiente à sua volta e as oferendas. Okay? Que é a ordem que a gente acabou de ver. Aí, quando termina essa explicação, o texto diz: seguindo as preliminares, seguindo as palavras de Kedrup Sangyesha. E aí começa com o primeiro verso, que a ordem é diferente. Então ele tem as duas possibilidades são dadas no mesmo texto, né? Na verdade, se a gente fosse seguir literalmente o texto do Guru Puja, a gente poderia, no começo do Guru Puja, começar com Namo Guru Bhye, Sangyechodan Tsogyechonamla, Semchantam Chedewa Dandewe Gyudandem Bargyurche, que nem a gente faz as preliminares normalmente dentro da prática da autocura. Poderia fazer as preliminares da mesma maneira, até terminar a parte do Om Namo Bhagavate, que é a purificação das oferendas. Aí, onde começa o Malyu Semche, aí sim começaria Deton e começaria o verso número 9. Seria possível fazer assim também. Porém, a gente segue como já está no texto do Guru Puja. Ok? Isso para dizer que existe, como posso dizer, o texto ele é um mapa para guiar o processo de meditação. As palavras que a gente vai usar não são tão importantes assim. Não, é mais ou menos isso, Tá? porque quando a gente faz aqui, né, obviamente somos todos iniciantes. Então a forma mais assim... O que ocorre é, seria fazer a forma mais apropriada de praticar seria a partir do verso número 2. Tá. Porém, o que acontece é que ao mesmo tempo a gente segue uma tradição e segue uma linhagem através da qual se parte do verso 1. Então o que acaba acontecendo, por exemplo, no monastério de Tashilhunpo? Quando se faz a prática em conjunto, se parte do verso 1. Quando se faz particular sozinho, aí você cada um faz como prefere, partindo do verso 2 ou partindo do verso 1. Ok? Porém, mesmo quando a gente recitar ela partindo do verso 1, mesmo assim eu ainda aconselho fazer a visualização partindo do verso 2. Fazer a mesma ordem de visualização. Primeiro refúgio, bodhicitta, motivação, autogeração como a divindade, purificação do local e purificação das oferendas. Essas são as 6 fases que a gente vai ter, ok? Se a gente mudar a ordem para uma prática mais avançada, a gente vai começar com a autogeração e purificação do local,
para depois passar para refúgio, bodhicitta, motivação e purificação das oferendas. Essas são as duas ordens possíveis, ok? É correto a gente fazer primeiro a visualização, tudo, e depois fazer a Recitar? Pode ser feito, claro. Quando a gente não tem prático bastante, primeiro pode parar, visualizar, mesmo porque no momento no qual não tem os versos memorizados, fica difícil de fazer as coisas juntas, né? Então o que a gente pode fazer é para, respira, visualiza. Eu já fiz isso guiado algumas vezes junto. Visualiza, aí depois vai lá e recita, né? Isso é uma das melhores formas. Depois, se com a prática a gente acaba memorizando, aí enquanto vai recitando, vai visualizando também. Mas mesmo tendo memorizado, eu ainda acho melhor, primeiro, enquanto observa a respiração, visualiza, gera o estado mental, para depois fazer a recitação. Precisa de bastante prática para conseguir fazer os dois juntos logo de cara, assim. Tá? Então, mas uma coisa importante é, mesmo que a gente faça a prática um pouco mais rápido, a gente não consiga ter o tempo de sentar e visualizar tudo antes, pelo menos é importante a gente conseguir ter cada parte da prática, saber um pouco qual que é a essência. Então aqui eu vou tomar refúgio, me conectar com o Guru Buda, pedir suas bênçãos. Aqui eu vou gerar a motivação de amor pelos seres. Aqui eu vou estar gerando a motivação. Aqui eu vou me autogerar com a divindade, purificar o local, transformar as oferendas. Ter pelo menos os pontos essenciais de cada um. Se a gente conseguir fazer isso, aí a gente já vai direcionando o pensamento junto com a recitação verbal. Ok? Qual que é o processo que a gente está seguindo nessa primeira parte? Primeiro, gerar amor próprio. Depois, gerar amor ao próximo, que é a base da motivação. A base que sustenta a prática que a gente vai fazer é a refúgio bodhicitta, ou seja, é o amor próprio e o amor ao próximo. É o que faz com que essa seja uma prática budista. É o que faz com que essa prática faça parte do nosso caminho espiritual. Se a gente tirar esses dois aspectos, todo o resto, ele não tem nenhum valor. No sentido que não vai nos levar no caminho à iluminação. Então, uma coisa que todas as práticas budistas sempre têm, a base que sustenta o resto da prática de meditação é amor a si mesmo e amor ao próximo. Refúgio e bodhicitta. É a base que sustenta e que faz a grande diferença. Então essa parte é muito importante, por isso se a gente quiser, na nossa própria prática, dar uma ênfase maior, a parar com calma, fazer a parte de tomar refúgio, de gerar a bodhicitta, com calma, sem pressa, e criar familiaridade com isso é muito importante também. Okay? Se existe a tradição de fazer retiro de refúgio, no qual se faz 100.000 vezes a recitação do Namo Guru Bhye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, e enquanto faz a visualização. Se a gente parar lá e fizer todos os dias, até chegar a 100.000, quando faz 100.000 é Namo Guru Bhye, 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 mala, ou 1.000 vezes, depende. Ou se não, aí faz Namo Buddhaya, mala, ou se não, faz vários de aí depois pare, os outros faz só 3 vezes. Eu gosto da fórmula que se faz, mala de cada um, né? E vai acumulando todos os 4 juntos. Se a gente parar e fazer um retiro de refúgio, fazendo a visualização, gerando a atitude correta, depois, quando a gente for fazer a prática, a gente vai ter uma facilidade muito maior. A necessidade de fazer retiros é exatamente essa, é se treinar naquilo, para que depois aquilo venha de uma forma natural e espontânea, né? O jogador de futebol tem que treinar, pelo mais que ele seja talentoso. Por que ele tem que treinar? Porque na hora do jogo mesmo tem que conseguir fazer o gol, porque senão, se não treinar, depois na hora não vai dar certo. É a mesma coisa, o retiro ao mesmo tempo é um momento no qual a gente acaba treinando, a gente vai lá e vai estar repetindo para criar familiaridade com a visualização, criar familiaridade com a intenção, com o estado de consciência que a gente vai gerar. No que a gente gera familiaridade com isso, a gente dá continuidade, porque é a mesma coisa, você pega uma pessoa que tem que treinar fisicamente, treina, nossa, está super bem, aí de repente para de treinar e para de jogar. Quando vai voltar de novo, tem que voltar a treinar ou não? Precisa. É a mesma coisa, se eu vou lá, medito, faço o retiro, ótimo, terminou o retiro, para de fazer aquela meditação, não faz mais.
Depois, para voltar para aquele nível que eu tinha chego, o que eu preciso fazer? Fazer de novo a prática. É assim que funciona a nossa mente. Tá? Então, essa primeira parte que a gente acabou de ver, ela é extremamente importante também. Ok? Então, depois disso, depois do verso número 1, a gente vai passar então para o verso número 7. Como eu disse antes, estamos vendo uma explicação curta, média, sem entrar em detalhes. Aqui teriam vários detalhes que a gente poderia entrar, mas não vamos entrar nisso agora, porque senão a gente não vai passar das primeiras páginas até domingo. Vamos recitar então o verso 1, aí depois a gente vai para a explicação da purificação das oferendas, ok? Sim. Eu sei que você está explicando na outra ordem, assim, mas que normalmente a gente faz começando do verso 1. Uhum. Começando no verso 1, a gente pode manter essa visualização? Sim, você pode manter a visualização na ordem refúgio, bodhicitta, motivação, autogeração como a divindade, purificação do local e das oferendas. Pode manter essa ordem de visualização, mesmo fazendo a recitação na ordem, digamos, normal. Tá? Eu até prefiro, muitas vezes, manter essa ordem de visualização. Então, o que vai fazer? Quando a gente mantém essa ordem de visualização, a gente vai fazer a visualização da autogeração e da purificação do local entre o verso 6 e o verso 7. Okay? Antes do Om Ahum, a gente vai fazer a visualização da autogeração como a divindade, purificação do local e depois a purificação da transformação das oferendas. Aí a visualização da autogeração não começaria no verso 1? Não, a princípio o verso sim, mas se você recita o verso 1 e faz a visualização da outra maneira... Você já preparou. Na verdade, você já fez a recitação antes, mas a visualização vai ser feita depois. Ou seja, enquanto está fazendo o primeiro verso, a visualização vai ser a mesma visualização do refúgio. Que é quando a gente faz, por exemplo, a reza do Guru Raiz, que é o Lojong Sampo, que a gente, quando vai começar o Guru Puja aqui normalmente, a gente começa, né, o Lojong Sampo. Então, a gente faz sempre, todas as práticas que a gente faz, normalmente, a gente sempre começa com a prática de Guru Yoga. Ou seja, com o mantra do Guru, etc. Isso é anterior à prática em si. É uma forma, essa primeira coisa, vamos nos conectar de novo, cadê o canal? Vamos lá, coloca. Assim, vamos sintonizar direitinho, pedir as bênçãos do Guru, aí vamos começar o que vamos fazer. Né? Não faz parte da mesma prática, no sentido de visualização. Ok? Então, quando a gente começa a recitar do verso 1, mas a gente visualiza na outra sequência, a gente está recitando o verso 1, mas a gente já está indo na visualização de tomar refúgio. Aí, quando terminou o verso 6, antes do Om Ahum, aí naquele momento a gente vai visualizar se autogerar como a divindade, purificar o local, que seria, na verdade, o que a gente recitou no verso 1. Ok? Senão, a gente tem que inverter a ordem dos versos e praticar o 1 depois do 6. Ok? Vamos recitar o verso 1 primeiro, então. De Chengan Le Ram Ni La Ma La Kan De Salve Kule Ve Ser So Cho Chur Pe Ne Chu Chin La Pe Tak Param Jak Pa Shi Yun Tengi Ke Pe Ke Pa Pun Sum So Par Kyu. Depois de ter purificado o local, fazemos então a transformação das oferendas. O que devemos recitar efetivamente é apenas Om Ahum. Na realidade, o próximo verso que vem logo depois, que seria o verso 8, ele é a descrição da visualização. Ok?
o que se recita mesmo é o Om Ahum. Aí logo depois vem a descrição da visualização. No texto do Guru Puja, uma coisa que no nosso texto do Guru Puja falta, que eu quero fazer uma versão completa, são as instruções, aquilo que está em tibetano em pequenas escritas. Que não é muita coisa, mas tem algumas coisas que não são colocadas, digamos, tem algumas coisinhas, alguns detalhes que faltam. Eu gostaria de fazer uma versão que não é nada de diferente, a mesma coisa com algumas instruções no meio, né? Então, por exemplo, logo no começo, a instrução diz: transforme as oferendas internas e externas, como de acordo com o Alto Yoga Tantra, ou, se não, resumindo, Om Ahum, recite Om Ahum 3 vezes e faça a visualização que puras nuvens de oferendas externas, internas, secretas, substâncias que cobrem todo o chão, que é o Ngo Yeshela Namparnan Chodan Chotesos, que é o verso número 8, né? Então, na verdade, o verso número 8, se a gente for ver até no final do tibetano, a gente recita Kanwar Gyur no verso 8. Final do verso 8, a gente recita Kanwar Gyur. No verso em tibetano não está Kanwar Gyur, está Kanwar Samla. Gyur quer dizer se transforma, Sam quer dizer pense. Então, pense nisso, é o texto original. Porém, depois a tradição se transformou que, em vez de apenas isso ser uma instrução, acabou se usando como recitação para a gente não esquecer da instrução, em poucas palavras, né? Então isso é o que acontece. Porém, o momento mais importante de recitação nesse momento é o Om Ahum em si. Então, o que vamos visualizar neste momento? Nós visualizamos que à nossa frente se encontra um oceano de oferendas, ou seja, muitas oferendas. Eu gosto de imaginar como quando a gente está andando de avião, que tem como esse oceano de nuvens, um horizonte pleno de nuvens. E mais ou menos para mim, eu gosto de visualizar dessa mesma forma esse horizonte cheio de oferendas. Oferendas, aquilo que para nós é o melhor, né? Oferendas de água, flores, frutas, comida, música, todos os objetos dos 5 sentidos, aquilo que para nós é o melhor, a gente vai visualizar à nossa frente, ok? E esse é o momento que é chamado a transformação, a geração e a transformação e bênção das oferendas, né? Então, uma vez que a gente preparou as oferendas, a gente vai ter aqui aquelas que são as oferendas, existem as oferendas internas, externas, secretas, de realizações, de vacuidade, né? Então, diante disso, a gente vai ver depois, eu acho que amanhã, a gente vai estar vendo a descrição dos vários tipos de oferendas, né? O que a gente visualiza aqui, se a gente fizer a leitura, onde está bem claro, é puras nuvens de oferendas externas, internas e secretas. Só para esclarecer, oferendas externas são todos os objetos dos 5 sentidos. Então, música, cheiro, perfume, comida, água, luz, etc. Oferendas internas, na verdade, é o nosso próprio corpo e a nossa própria mente transformado num estado puro, né? Por isso que é interno. O que é interno é o que está dentro. Quando a gente, na filosofia, existem fenômenos externos e fenômenos internos. A unha é um fenômeno externo. Cabelo é um fenômeno externo. Porque nós não sentimos o tato dessa parte do corpo. Todo o resto é um fenômeno interno. Tudo aquilo que faz parte do nosso corpo e que a gente tem a sensação do tato através dele, etc., faz parte de um fenômeno interno. Aquilo que é o nosso corpo que está dentro de nós. Fora isso, tudo o resto externo faz parte de fenômenos externos, né? Só a unha, os ossos, na verdade o dente, como o dente em si também sente a sensação porque conecta, né? Mas na verdade não é que sente o dente em si, ou sente a unha em si, ou sente o cabelo em si, né? Então, isso são fenômenos externos também. Então, quando a gente fala sobre oferendas externas, são todas oferendas que estão diretamente conectadas com os 5 sentidos. Oferendas internas é oferecer aquilo que é interno, que é o corpo e a mente, que são os 5 agregados, os 5 elementos.
em uma forma pura. Então a gente vai transformar o corpo e a mente num estado puro e oferecer o corpo e a mente também. Oferenda secreta, a gente vai amanhã falar sobre ela com mais calma, porém na essência é oferecer algo que está além das palavras, que é a união de beatitude e vacuidade. Ok? Então a gente vai oferecer esse profundo estado de beatitude que realiza a natureza última dos fenômenos. Então isso é o que é chamado a oferenda secreta, em pouquíssimas palavras, tá? Aí depois existe a oferenda de vacuidade, que é a própria realização da natureza última dos fenômenos, que era a oferenda de vacuidade. Tem a oferenda de realizações, que a gente pode já visualizar desde o começo, onde a gente visualiza oferendas mesmo, que podem ser flores, visualiza a roda do Dharma, oferenda objetos, símbolos de bom auspício, etc. Mas que na verdade o que representa? Eu posso oferecer flores que estão representando o amor que eu desenvolvi. Né? Então, por exemplo, uma oferta que a gente pode fazer, mesmo de uma forma prática, quando a gente está diante do nosso guru, por exemplo, o Lama Gandhi está vindo em janeiro, se a gente for fazer uma oferenda, se teve algo na nossa própria prática que a gente realizou, olha, eu fiz um retiro, ou se não, agora eu consegui uma estabilidade mental que antes eu não tinha, tenho mais paciência, qualquer qualidade interior que a gente tenha realizado, a gente representa essa realização interior através de uma oferenda externa. Então eu ofereço flores, mas para representar a estabilidade que eu desenvolvi. Então a gente vai visualizar oferendas que na verdade representam as nossas realizações internas, que a gente vai estar oferecendo. O que a gente oferece de verdade? A realização interna. Ela é representada por uma oferenda externa. Mas essas, você está falando das oferendas externas? Não, isso são chamadas oferendas de realizações. Ah, tá, oferendas de realização, que elas são manifestadas através de uma oferenda externa, mas o que a gente oferece de verdade é a oferenda da nossa própria prática, das nossas próprias realizações. Essa oferenda externa é a minha, eu posso escolher? Pode escolher da forma como quiser. Não tem assim uma coisa que está conectada com aquele tipo de... Não existe. Não existe algo específico para cada significado. A gente oferece da forma como for o melhor que a gente vê. A oferenda interna seria a Kapala, 5 carnes e os... Exatamente. A oferenda interna, ela é representada na simbologia pela Kapala com as 5 carnes e os 5 néctares, que na verdade representa o quê? As 5 carnes e os 5 néctares representam os 5 agregados e os 5 elementos, que se transformam num estado puro, né? Então, isso é aquilo que representa a oferenda interna. Amanhã a gente vai entrar mais nos detalhes sobre as oferendas, porque tem os versos que falam de cada uma delas, ok? Nesse momento a gente apenas visualiza esse oceano de oferendas, então puras nuvens de oferendas externas, internas e secretas, e substâncias que cobrem todo o chão, preenchem os confins do espaço, terra e céu, e se estendem para além dos limites do pensamento. Em essência, elas são a consciência desperta primordial, ou seja, na essência, as oferendas são inseparáveis da mente dos Budas. Em aspecto, são oferendas internas e os vários objetos ofertados. Sua função é gerar a extraordinária consciência desperta primordial da vacuidade e beatitude, ou seja, a função dessas oferendas é que ao entrar em contato com elas, elas vão gerar uma nova sensação de beatitude e vacuidade, como objetos desfrutados pelos 6 sentidos. Então, através dos 6 sentidos, na verdade, o objetivo é gerar essa sensação de beatitude e vacuidade. Em poucas palavras, a gente visualiza um oceano de oferendas com aquilo que para nós é o melhor. Os tibetanos vão visualizar um monte de manteiga e tsampa. É a cultura de cada um. A gente visualiza aquilo que para nós é o melhor, ok? Eu gosto de visualizar flores, luz, frutas. Eu nunca me senti muito à vontade de visualizar quando fala comida aos pratos. Lá, eu sempre me senti mais à vontade, mais nesse sentido, algo mais, não quero dizer puro ou impuro, mas eu me dou melhor assim. Isso, cada um pode fazer da forma como preferir. E a gente visualiza esse oceano de oferendas, e o ponto importante é que a gente vai visualizar sobre as oferendas, a gente visualiza Om Ahum. Okay? Então tem o oceano de oferendas, aí sobre o oceano de oferendas tem o Om branco,
A vermelho, Rum azul. Ok? Ou a gente visualiza, se a gente quiser visualizar com a escrita em tibetano, é possível. Simplesmente a gente visualiza pontos de luz com a vibração do som. Então tem uma luz branca com o som Om, uma luz vermelha que vibra com o som de A, uma luz azul que vibra com o som de Rum. Desses 3 pontos do Om a Rum se emanam raios de luz que vão em todas as direções, pedindo as bênçãos de corpo, palavra e mente de todos os Budas. Toca o coração, chakra da coroa, garganta e coração de todos os Budas, e cada um deles emana raios de luz de cor branca, vermelha e azul, que se reabsorvem no Om Ahum à nossa frente, trazendo para o Om Ahum todas as bênçãos de corpo, palavra e mente. O Om branco são as bênçãos de corpo, o A vermelho as bênçãos de palavra, o Rum azul as bênçãos de mente. Okay? Então o Om Ahum se torna inseparável do corpo, palavra e mente de todos os Budas. Então primeiro, se a gente fizer com calma, a gente pode visualizar primeiro a luz branca que vai a todos os Budas, pede as bênçãos de corpo, luz branca que volta e se reabsorve. Depois a gente visualiza a luz vermelha, que traz as bênçãos de palavra. Depois a luz azul, que traz as bênçãos de mente. Tudo isso na nossa frente está acontecendo. Depois disso, a gente visualiza que o Rum desce e se dissolve nas oferendas. É como... Imaginamos, eu gosto de imaginar... Imagina quando tem um lago completamente com a água parada e a gente coloca uma pedrinha no meio dele que cai e que vai criando círculos e se expandindo por tudo. Ou senão a gente imagina como se fosse colocado uma cor que entra e essa cor começa a se difundir do centro e vai até cobrir tudo. Então a minha sensação, eu gosto de visualizar que o Rum se dissolve no centro das oferendas e se expande por todas as oferendas. Essa luz azul, ela se expande por todas as oferendas. No que o Rum desce, se dissolve nas oferendas e se expande por todas elas, vai eliminar qualquer impureza de cor, forma, cheiro ou gosto. Então, as oferendas se tornam totalmente puras. Qualquer impureza que tiver nas oferendas são totalmente eliminadas com o Rum. Depois disso, o A desce e se dissolve com a luz vermelha que se expande por todas as oferendas, transformando as oferendas em néctar. Então, transforma em algo extremamente puro, que gera um estado de prazer, de beatitude, que elimina as doenças, algo extremamente puro como néctar. Depois a sílaba Om desce e se dissolve nas oferendas, fazendo com que elas se multipliquem e se tornem infinitas. Quando o ar transforma as oferendas em néctar, elas perdem a forma que elas têm e elas se transformam em néctar? Ou é a essência? Não, elas mantêm a mesma forma, porém a essência delas se torna extremamente pura, né? A gente não precisa visualizar como se fosse uma grande sopa, uma grande coisa de néctar, né? A gente fala, não. Cada oferenda mantém a sua forma, porém se torna pura. Ok? O primeiro elimina as impurezas, o segundo vai fortalecer o aspecto de pureza e o terceiro vai multiplicar. Ok? Então tem Om Ahum, por isso que a gente recita 3 vezes também o Om Ahum. Na primeira vez se emana o raio de luz. Na segunda vez se reabsorvem os raios de luz. Na terceira vez se dissolve e purifica as oferendas. Outra forma de visualizar o Om Ahum 3 vezes. Na primeira vez é o Om que faz os 3 processos. Na segunda o A, na terceira Hum. Mas o ideal mesmo é, primeira vez o Om Ahum emanam raios de luz que vão a todos os seres sagrados. Segunda vez que a gente recita, se reabsorve no Om Ahum todas as bênçãos de corpo, palavra e mente. Na terceira vez, se dissolve nas oferendas, abençoando as oferendas, que se tornam inseparáveis da natureza de corpo, palavra e mente de todos os Budas. E, ao mesmo tempo, livres de qualquer impureza e da natureza como néctar e infinitas. Okay? Então, isso é aquilo que a gente faz sempre que a gente faz o Om Ahum. Né? Por isso que a gente faz com calma também. Om Ahum, Om Ahum, Om
essa visualização do Om Ahum é a mesma visualização que a gente faz também, por exemplo, antes de comer. A gente pode fazer essa mesma visualização no prato de comida que tem à nossa frente. A gente visualiza o Om Ahum, raios de luz que se expandem, trazem as bênçãos de todos os seres sagrados, vem, se dissolve, elimina qualquer impureza, transforma em néctar, multiplica. E depois disso a gente oferece a comida para todos os seres sagrados. Quando a gente come, a gente tem Guru Buda visualizado no nosso coração, a gente oferece enquanto a gente come a comida para Guru Buda que está no nosso coração, e ao mesmo tempo a gente oferece para todos os seres que vivem no nosso corpo. Né? Então a gente vê todas as bactérias e seres que vivem no nosso corpo. Eu ouvi falar de um estudo que foi feito pouco tempo atrás que dizia que mais de 90% do corpo é feito de seres. Né? Então, e esse texto é um texto desde a época de Buda, tem a prática no qual Buda ensina que quando a gente come, a gente oferece para os seres que vivem no nosso corpo a comida que a gente está recebendo também, que a gente está comendo. Então, mas a base antes disso é visualizar o Om Ahum com os raios de luz que vão se emanar, reabsorver e depois dissolver nas oferendas enquanto a gente faz o Om Ahum. Ok? A gente vai estar recitando o verso número 8, que na verdade é a descrição da visualização. O importante mesmo é o Om Ahum. Ok? É possível nesse momento fazer outras práticas de transformação e purificação das oferendas. Por exemplo, tem vezes que se faz o Om Sarvabhi Pura Pura Sura Sura Vartaya Vartaya. Tem várias outras formas de fazer que podem ser feitas neste momento também. Então, pode acontecer de alguém estar fazendo Guru Puja junto com monges, por exemplo, aí chega nessa hora, começa a recitar um monte de coisa que a gente não sabe direito o que é. São o que é transformação das oferendas, que na verdade é o Om Ahum feito de um jeito mais longo, tá? Simplificando a coisa. Mas é possível, nesse momento, fazer a transformação das oferendas de várias maneiras, né? Então, como diz no próprio texto do Guru Puja, o original diz, neste momento, transforme as oferendas de acordo com alguma prática do Anuttara Yoga Tantra, como Yamantaka, Guhya Samadhya, Vajrayogiri, Heruka, Revatra, assim por diante. Ou, se não, resumindo, faça o Om Ahum, visualizando, como está dito aqui no verso número 8. Ok? Normalmente, nesse momento, a gente vai, ao mesmo tempo, também tocar algum instrumento. Né? Normalmente, o sino toca-se em 3 momentos da prática. Okay? Vai se tocar em qualquer prática. Quando a gente toca esse sino, quando se faz a purificação das oferendas e quando se faz as oferendas. Toca-se o sino quando se convida o ser sagrado a vir a este local. Né? Antigamente, quando vinha alguém importante, se tocava música. Né? Nas cortes, não tocava lá a corneta, tudo antes do rei chegar. Né? Tinha essa tradição. A mesma coisa era no Oriente. A gente vê até hoje, por exemplo, quando a gente vai nos monastérios, quando junto com o Lama Gangchen, antes dele chegar, vai sempre alguém na frente tocando lá o gyaling, que é um tipo de clarinete tibetano. Vai tocando na frente. Quando vai ter um dia seguinte, uma iniciação importante, algo importante, passa-se a noite inteira tocando instrumentos em cima do monastério. Existe essa tradição de, na verdade, tocar uma música para convidar antes aquele que a gente vai convidar antes. Por isso que existe essa tradição. Por isso, quando a gente faz a parte de convidar os seres sagrados, toca-se o sino também. A gente pode usar, por exemplo, um sino como o dorje, o sino tradicional. A gente pode usar também um sino como esse que a gente tem aqui também. Simplesmente toca o sino dessa forma. Ou se não... Claro, tocar o sino requer um pouquinho de prática, só praticar um pouco em casa, né? Alguns pequenos detalhes do sino, vamos lá, tudo bem, a gente pode explicar isso que é uma parte um pouco mais lúdica. Diversão, vamos lá, facinho, para aprender a tocar o sino, a gente faz assim, deixa eu me lembrar agora rapidamente, com a mão direita, vamos ver, polegar e indicador, com a mão esquerda, polegar, indicador e dedo médio, ok? A gente vai colocar a mão esquerda para frente, a mão direita atrás,
com o indicador que encontra o polegar, tá? Aí vamos puxar o indicador e o médio da mão esquerda para trás e o polegar da direita para frente que se encontram, ok? E depois a gente vai levar o indicador da mão direita para frente, o polegar da esquerda para trás e vamos se reencontrar de novo por cima. Não é tão difícil assim, vai. De novo. Ó. A gente vai fazer, que a gente tem que treinar esse movimento. É o movimento de mexer o polegar e o indicador sem mexer o pulso. Então o movimento que se treina é... Acho que eu consegui. Ok? Então esse movimento, treinando este movimento, só que sem mexer os pulsos. A gente vai fazer esse momento, a gente vai mexer os dedos, a gente não mexe o pulso. A gente tem que mexer o dedo. No que a gente vai treinar, qual que é o movimento que a gente está treinando? Este movimento aqui. Quando a gente toca o sino, na verdade, o sino deve ser tocado, vou fazer aqui só para não fazer barulho enquanto a gente mostra. Assim. Sem estar mexendo o pulso. Essa é a forma correta mesmo de tocar, tá? Se depois for lá e fizer assim também tudo bem. Mas a forma certa mesmo... É que nem aprender o violino, tem o jeito certo de segurar, né? Existe uma forma certa, não que todo mundo segura dessa forma, tá? O sino se toca na altura do coração, porque o sino representa sabedoria, está diretamente conectado com o coração. E a gente toca mexendo apenas os dedos. No começo a gente mexe um pouco o pulso e no final a gente mexe o pulso. Então, sempre que se usa o sino, o Dorde está na mão direita, porque é método de sabedoria. Ok? Eu não sei qual que é a explicação. Isso, a gente em tibetano se diz Tonwa Gyube Chaglen, que é a transmissão da tradição visual. Ou seja, é a forma como é transmitido de mestre a discípulo. Na verdade, mesmo do ponto de vista visual, fica muito melhor do que... Porque quando começa a tocar misturando, porque se você começa a mexer o pulso, daqui a pouco está mexendo o braço, daqui a pouco está mexendo o cotovelo. Ok? E tem uma outra coisa também, a forma correta de tocar o sino é de uma forma doce, não é de uma forma que tem que tocar. Por exemplo, a gente vê gente que não sabe tocar, claro, né? Começa a tocar forte demais e rápido demais. O sino deve ser tocado de uma forma doce. Na verdade, tanto o sino quanto o damaro, quanto mais lento, melhor. Saber quem sabe tocar bem, toca de uma forma mais lenta, não toca de uma forma rápida, com pressa, né? Então, quando a gente for tocar o sino, a gente vai aprender, mas isso quem quiser pode aprender, coloca um pouco de prática em casa, altura do coração. Esse é o ritmo mais ou menos, sem força. Aí no final... Ok? Junto com isso, no momento quando a gente faz o Om Ahum, também toca-se o instrumento que pode ser também o uso do damaro. Em poucas palavras, quando toca-se o damaro, o sino representa a vacuidade, ok? Isso representa por quê? Quando a gente toca o sino, o som como um todo, a gente pode... Primeira coisa, o som do sino é um som feminino. Tá? Representa um tipo de energia feminina. A energia feminina está diretamente conectada com a sabedoria. O que acontece é, quando a gente toca o som, por exemplo, aqui, né? A gente escuta o som. Mas se a gente for tentar dizer onde se encontra o som, a gente consegue falar onde está o som? A gente pode parar para falar, não, é a vibração no ar das ondas que chega ao meu ouvido, ok. Mas isso é já todo um processo conceitual. Se a gente for olhar imediato onde está o som, a gente não consegue encontrar ele. Isso é uma metáfora para o fato que a realidade, quando ela aparece para nós, ela parece sólida. Se a gente começa a analisar e procurar onde existem as coisas da forma como aparecem, a gente não vai encontrar.
Então, o sino representa a sabedoria no coração. E o damaro, ele é tocado correto na altura do umbigo. Apenas usa-se o damaro nas práticas que têm uma relação com o Tantra mãe. Porque o damaro, ele representa o desenvolvimento do fogo interior, que talvez para muitas pessoas é mais fácil chamar de Kundalini, que é o fogo do tumo, que é o fogo interior que serve para gerar um estado de união, de beatitude e vacuidade. Então representa desenvolver o fogo interior. Por isso que o correto é tocar o damaro na altura do umbigo. Okay? Nem sempre isso acontece, quando a gente vê as pessoas tocando, mas o correto mesmo é isso. Mais uma vez, quando a gente toca o damaro, o certo também é não mexer todo o pulso, mas apenas os dedos. Né? Uma coisa quando vai tocar o damaro, são detalhes, mas se a gente está segurando o dorje e o sino, se a gente pegar o damaro junto, vai acontecer que o dorje vai ficar batendo. Isso depois acaba dificultando, etc. Então o que se faz? Chegar nesse momento, empurra com o polegar o dorje para baixo, fica com metade dele segurando nos dedos embaixo, vai liberar o polegar e o indicador, aí segura bem o damaro, prendendo no fim da mão a base dele, e no primeiro movimento usa-se o braço inteiro, o pulso, aí depois é só o pulso na altura do umbigo. De novo, sem pressa. Quanto mais lento for, melhor é, na verdade. Não tem que ficar sempre. Aí quando termina, aí rapidamente no final. Essa é a forma correta. Precisa de experiência. Como qualquer instrumento, sem experiência não acontece. E normalmente toca-se junto o dorje, ou seja, o sino com o damaro. Ok? Mas isso é detalhe do detalhe. Muito bem. Posso perguntar uma coisa sobre as oferendas? A música também é uma oferenda que a gente pode fazer, né? A música é uma oferenda que se faz pelo fato que... Por que a gente toca o instrumento nesse momento de abençoar? Porque a gente não está visualizando o som. Então a gente faz o som para imaginar o som que a gente vai estar purificando nesse momento. Nesse momento a gente não está oferecendo a música, a gente está transformando a música para depois eu poder oferecer. Tá, porque assim, não, na verdade é anterior que eu ia perguntar, porque no Om Ahum você transforma as impurezas de cor, cheiro, sabores, isso é outra, mas não tem de o som, forma. Né? Não, o som nesse momento, nessa forma não tem. Mas na verdade o Om Ahum purifica também o som, eu diria que sim, purifica também. Né? Detalhes a mais, já que só colocando disso. Quando a gente pega o dorje e o sino, existem certas pequenas regras que se a gente aprender é bom. Se quando acontecer de alguém estar no momento no qual vai fazer um retiro, ou tem um momento no qual tem o dorje e o sino, tem algumas pequenas regras de bom comportamento, assim. Primeira coisa, mesmo no nosso altar, quando a gente tem, ou na mesa onde a gente faz a prática, a gente coloca o dorje e o sino, normalmente o dorje segurado com a mão direita, o sino com a mão esquerda. Representa método e sabedoria. Porém, quando a gente coloca o dorje do lado esquerdo, o sino do lado direito. Por quê? Porque representa a divindade que se encontra do outro lado. É como se a gente estivesse olhando um para o outro. Ok? E o sino tem um pequeno rosto, que representa o rosto de Prajna Paramita, que é a manifestação da sabedoria. Ok? Aí na hora de pegar o dorje e o sino, a gente pega primeiro o dorje com a mão direita, depois a gente coloca o dorje aqui na base do polegar, aí depois a gente abre, né, no meio, entre os dois dedos, segura o sino, traz para a mão esquerda no coração. Aí depois toca. Okay? Quando terminou, de novo, entrega o sino da mão esquerda para a mão direita, coloca primeiro o sino, depois o dorje. Essa é a forma, digamos, da etiqueta correta. De novo, muitas vezes a gente não vai ver isso acontecer. Eu mesmo vejo em monastérios, em vários lugares, muitas vezes não se faz isso.
Mas a forma correta, como eu aprendi, como eu tento fazer, é dessa maneira. Mesmo para ter também uma forma de respeito por aquilo que a gente faz. Não é que vai lá, pega o Dort e ensina de qualquer jeito. Tem um certo respeito pelo que representa, ok? Então a gente primeiro pega o Dort, depois pega o sino, passa para a mão esquerda, toca, na hora de devolver, devolve de novo. Na prática do Guru Puja, a gente vai retirar o Dort e o sino quando primeiro no Om Ahum, e vai ficar com o Dort e com o sino até terminar de fazer as oferendas externas. Ok? Então vai ficar com o Dort e o sino na mão até ter terminado de fazer as oferendas externas. Isso é como a gente faz normalmente. Ok? Agora, com isso, na verdade, a gente acaba concluindo uma parte bem importante, mesmo que ela seja chamada da parte preliminar, a gente ainda está nos primeiros versos, ela é extremamente importante porque ela nos dá a base para o que vem depois. Que é, repito mais uma vez, a parte mais importante nisso tudo é gerar amor próprio, gerar amor ao próximo, refúgio, bodhicitta. Depois disso, a parte na qual nós vamos nos gerar como a divindade, essa é muito importante também porque é o momento no qual nós reconhecemos o nosso próprio potencial de iluminação. Então é a determinação de desenvolver as nossas qualidades para ajudar os outros seres a acreditar em si mesmo. Todas essas passagens da prática, na verdade, elas têm a função, entre outras, de nos ajudar a gerar certos estados de consciência, que é amor próprio, amor ao próximo, acreditar, fé em nós mesmos, nosso próprio potencial, a conexão que a gente vai gerar com o sagrado, com o ambiente puro, convidar os seres sagrados, depois disso para criar, acumular méritos, gerar energia positiva, que acontece através do que são chamados 7 ramos, que a gente vai ver depois. É todo um processo interior, na verdade, que a gente vai estar gerando, que criou-se essa, digamos, essa ordem de preces e de visualizações, etc., que nos ajuda a estar passando por esse processo para desenvolver essas qualidades internas mesmo, né? É um exercício, efetivamente, que vai direcionando a nossa mente. Ok? Uma outra coisa também, quando a gente faz as preliminares, tradicionalmente a gente une as mãos no coração, quando a gente faz o Namo Guru Bhye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, principalmente. Ok? O que mais em relação a isso? Digamos que dessa forma nós concluímos então a parte das preliminares. Recapitulando rapidamente. Nós vamos ter tomar refúgio, gerar amor próprio, gerar a bodhicitta, que é a mente que deseja atingir a iluminação para o benefício de todos os seres. Depois disso nós vamos ter gerar a motivação da prática, autogeração como a divindade, purificação do local, purificação das oferendas. Ok? Por favor. Os 3 momentos que toca o sino. Tá. Os momentos que a gente toca o sino são quando a gente vai transformar as oferendas, abençoar e por transformar as oferendas. A gente toca o sino quando a gente faz as oferendas, que na verdade eu contei isso como que é oferendas é A gente toca o sino quando a gente convida os seres sagrados, o ser de sabedoria. E toca o sino quando a gente faz os versos de bom auspício. Tá? Depois tem uma exceção, que é quando a gente faz o mantra de Vajrasattva de purificação. Tem algumas exceções, mas normalmente esses são os 3 pontos principais que a gente vai encontrar. Entre esses 2 dias eu vou estar ainda vendo cada momento onde toca o sino, a gente vai estar explicando também, então aqui toca o sino, etc. São poucos momentos da prática, na verdade, que tem que se tocar o sino também, ok? Mas também existe uma tradição, não é que sai tocando onde quer, quando quer. Ou não toca, ou toca no lugar certo. Normalmente tem esse aspecto também. Ok? Então, recapitulando mais uma vez. A gente começa primeiro gerando um estado da mente equilibrado, através da respiração. Aí vamos visualizar à nossa frente Guru Buda. Vamos observar a nós mesmos, gerar a determinação de querer sair do próprio sofrimento,
não apenas o sofrimento grosseiro, mas o sofrimento da mudança, o sofrimento que tudo permeia, ou seja, o aspecto mais profundo do sofrimento, que é o fato que o nosso corpo e a nossa mente poluídos pela raiva, pela inveja, pelos ciúmes, pelos nossos venenos mentais, pelo karma. É disso que a gente quer sair, não é apenas da dor disso ou da tristeza daquilo. Então a gente gera determinação de querer sair do sofrimento, pedimos a Guru Buda que nos ajude, que nos mostre o caminho, que nos guie no caminho, que nos dê a companhia durante o caminho. Tomamos refúgio no Buda, que nos mostra o caminho, no Dharma, que é o caminho a seguir, na Sangha, que é a companhia espiritual, e tomamos refúgio no Guru, que é a personificação de Buda, Dharma e Sangha. Guru Buda aceita nosso pedido de refúgio, raios de luz e néctar das 5 cores se emanam de seus 5 chakras, que vêm aos nossos 5 chakras, purificam nossas negatividades, revitalizam nossas qualidades e vão, ao mesmo tempo, estabelecer um profundo e forte vínculo entre nós e Guru Buda, que é inseparável de todos os seres sagrados. Depois disso, visualizamos à nossa volta todos os seres sencientes, observamos o sofrimento de cada um deles, desejamos profundamente que cada ser seja livre do sofrimento, que atinja um estado de alegria, de paz. Desse momento, então, geramos a intenção de nós mesmos fazer algo para ajudar os seres. E nisso vemos que precisamos desenvolver nossas qualidades, pois como somos, não somos capazes de ajudar os outros de uma forma profunda e verdadeira. Por isso, tomamos refúgio no Buda, que um dia vamos nos tornar, no nosso próprio potencial de iluminação. Tomamos refúgio no Dharma, que iremos nos tornar, no estado puro da mente que iremos desenvolver, na nossa própria prática espiritual cotidiana, diária. Tomamos refúgio na Sangha que iremos nos tornar, na companhia espiritual pura que iremos nos tornar, e na nossa capacidade desde este momento de ajudar os outros. Então, desse momento, uma emanação de Guru Buda vem a nós, entra pelo topo da nossa cabeça, se senta em nosso coração. Nós nos tornamos inseparáveis de Guru Buda, nossa mente se expande num estado de espaço infinito, amor incondicional, sabedoria que realiza a natureza de tudo. Do nosso coração inseparável do coração de Guru Buda se emanam raios de luz, néctar, emanações de Buda que vão a todos os seres à nossa volta, guiando cada ser ao estado puro, livre do sofrimento. Os seres saem do sofrimento, atingem o estado de Buda, os raios de luz e néctar voltam e se reabsorvem em nosso coração. Com esse sentimento profundo de amor por todos os seres e determinação de querer atingir a iluminação por eles, desejamos então atingir o quanto antes a iluminação para o benefício de todos os seres, e por essa razão iremos agora então fazer a prática do Guru Yoga, dentro da prática do Guru Puja. Guru Buda à nossa frente se dissolve em luz, que vem à nossa testa, preenche nosso canal central, se expande pelo nosso corpo e por todo o universo. Não só a única coisa que vemos nesse momento, então, que existe na nossa percepção é um infinito vazio luminoso, vazio de existência intrínseca, ou seja, interdependente, inseparável de uma profunda beatitude, e nós somos a união não dual de beatitude e vacuidade. Dessa união não dual de beatitude e vacuidade, desse estado puro, surge mais uma vez o universo, e nele nós surgimos com um corpo puro, com um canal central, 2 canais laterais, temos Om branco na coroa, A vermelho na garganta, Rum azul no coração, temos um corpo puro na forma como um Buda, um corpo de luz. Desse estado claro, nosso corpo de luz, se emanam raios de luz que vão em todas as direções, purificando completamente o ambiente à nossa volta. Nos encontramos então num meio ambiente puro, livre de qualquer poluição ou conflito. À nossa frente surge um oceano de oferendas, como um oceano de nuvens de oferendas, sobre os quais surgem as sílabas sementes Om, A, Hum, de cor branca, vermelha e azul, das quais se emanam raios de luz que vão a todos os seres sagrados nas 10 direções, pedindo suas bênçãos de corpo, palavra e mente. Raios de luz e néctar se emanam de cada um dos seres sagrados, absorvendo-se no Om Ahum à nossa frente. O Hum se dissolve nas oferendas, eliminando qualquer impureza. O A se dissolve nas oferendas e transformando-as em néctar.
o Om se dissolve nas oferendas, multiplicando-as ao infinito. As oferendas se tornam puras e da mesma natureza do corpo, da palavra e da mente de todos os Budas. Dessa forma, concluímos as preliminares. Depois disso, nós vamos passar para a próxima fase, que vamos explicar amanhã. Que a próxima passagem é fazer a visualização do campo de méritos, que é chamado o ser do compromisso, ao qual nós vamos convidar o ser de sabedoria, que são os seres puros, a vir a este local. Depois disso, nós temos os 7 ramos, que é prostrações, oferendas, admitir abertamente os nossos erros, regozijar das ações virtuosas, pedir Guru Buda que fique conosco, pedir que nos dê os ensinamentos, dedicar os nossos méritos. Fazemos os 7 ramos, depois dos 7 ramos tem uma parte super importante que é pedir as bênçãos. Depois de fazer o pedido das bênçãos, vamos ter a parte de meditar no caminho gradual à iluminação. E na parte final de conclusão nós temos a absorção final do campo de méritos e as dedicações finais. Okay? Essa é a estrutura dentro da prática do Guru Puja. Okay? Lembramos mais uma vez que é uma prática de meditação, como a gente pôde ver hoje, onde a gente vai estar gerando estados de consciência através da visualização, através da recitação. E é uma das práticas, eu posso dizer, o Guru Puja, que de todas as práticas que se conhece dentro da tradição Gelupa, dentro da linhagem que a gente segue, o Guru Puja é uma das práticas principais, se não a principal. Eu acredito que é uma das práticas principais que a grande maioria dos monges e praticantes fazem todos os dias. Então, se tem uma prática que sempre se faz, e até mesmo antes de começar qualquer outra prática, vai se fazer prática de Yamantaka. O que se faz primeiro? Guru Puja. Vai se fazer qualquer outra prática. Como se começa? Com Guru Puja. É o dia especial, porque é dia de Lama Tsongkhapa. Qual prática se faz? Guru Puja. No dia a dia, qual prática se faz? Guru Puja. Então, no final, é uma das práticas mais importantes, porém não apenas como recitação, mas principalmente como meditação em si. E o que é interessante da gente poder observar, que amanhã a gente vai ver com calma melhor, é quando a gente entender bem as visualizações e o processo dentro do Guru Puja, a gente vai estar naturalmente entendendo as práticas preliminares e o Guru Yoga de Lama Tsongkhapa também. É a mesma coisa. Então, e se a gente fez, por exemplo, bem o curso, quando eu dei os ensinamentos sobre os 6 dharmas de preparação, é a mesma coisa. As visualizações são as mesmas. A única coisa que muda mais é na hora de convidar o campo de méritos, que a visualização do grupo é um pouco mais complexa, mas a gente pode fazer ela de uma forma mais simples também. Mas o processo é o mesmo, né? E o que é interessante é a gente ver que o objetivo da prática não é de uma prática para outra fazer coisas diferentes. Mas o caminho é um. Tem uma razão da ordem também, né? Uma vez, eu lembro um Geshe dando os ensinamentos, ele falou, os ensinamentos eles têm uma ordem correta. É como cozinhar. Colocar todos os ingredientes na ordem errada dá um resultado errado. Você tem que ter os ingredientes certos, na quantidade certa e na ordem certa. Aí você tem um bom resultado. Não é que, por isso que existe uma ordem correta. E as palavras, os textos, nos servem exatamente para nos guiar neste processo interior, que já foi usado e testado por milhares e milhares e milhares de pessoas no decorrer dos séculos, né? Uma coisa muito especial é que a forma como a gente faz hoje é com as mesmas palavras, as mesmas melodias, as mesmas visualizações que têm sido feitas por séculos e que funcionou. Então não tem por que não funcionar para a gente, né? Paulo? Mas tem uma forma de fazer resumido? Sim. A forma resumida do Guru Puja é as práticas preliminares que a gente faz normalmente, né? Normalmente a gente vai fazer, que na verdade onde é que acaba resumindo? É nos 7 ramos. Porque aquilo que a gente fez até agora é mais curto do que quando a gente faz as preliminares. Na verdade, onde é que fica mais comprida a prática? Na visualização do campo de méritos e depois na parte dos 7 ramos.
Quando a gente faz as práticas preliminares, é exatamente a mesma coisa de uma forma resumida. Né? Jorge. Uma curiosidade, depois o Diego veio fazer uma explicação sobre exatamente quais são os 7 ramos. Uma curiosidade, por que 7 ramos? Por que 7 ramos? Porque são 7 práticas indispensáveis do nosso caminho. Né? E ramos, na verdade, é yanla. Yanla tibetano quer dizer galho, ramos. Não é a parte principal. São 7 coisas que são de suporte para o nosso caminho. Por isso são chamados de ramos. O caminho é o principal. O caminho é o principal e tem 7 ramos que vão dar o suporte necessário para esse caminho. Por que são 7? Porque não precisa de 8 e 6 não é o bastante. Né? Então, isso é a explicação que é dada em vários textos filosóficos, tá? Quando chega, por que esse número? Porque com menos não dá e não precisa de mais. Então, amanhã a gente vai ver a parte dos 7 ramos com mais calma, ok? Então, a parte importante hoje é a gente ter entendido essa parte das práticas preliminares, entender que a prática do Guru Puja, ela é dividida, não é dividida, mas ela tem 3 aspectos, que é o que recitar, como recitar, o que visualizar e qual estado de consciência gerar. Então é importante a gente lembrar dessas 3 fases, lembrar desses 3 aspectos, digamos, e diante disso a gente poder também fazer a Guru Puja com um pouco de calma em casa, visualiza, reflete, faz a visualização, gera aquele estado de consciência, aí faz a prece do refúgio com calma, sem ter pressa diante disso também. Quanto mais a gente conseguir fazer assim, mais fácil vai ser depois fazer de uma forma mais rápida também, né? Então, se a gente tiver dificuldade com a recitação, a gente pode até, por exemplo, coloca o CD, que já tem a parte, e a gente vai fazendo a visualização enquanto tem lá o CD recitando. Né? Pode ser feito assim também, não tem problema nenhum. Eu tenho até o Lama Lawan, que mora na Itália. Ele faz todas as preces diárias dele, tem dias que ele está muito cansado e para ele é difícil de ler tudo, porque com a idade ele tem dificuldade com a leitura também. Então o que ele fez foi, ele gravou tudo, aí o que ele faz? Em vez de ler, ele escuta e vai pensando junto enquanto está escutando. É que é possível fazer assim também. A parte mais importante é a visualização, na verdade a parte mais importante é o estado de consciência que a gente vai gerar, que é dado suporte para o estado de consciência pela visualização, e a recitação é o que dá o suporte para a visualização. Né? Então, na verdade, cada parte é importante também. E tem uma outra coisa, quando a gente faz a recitação seguindo com a melodia correta, e tudo isso, isso tem uma energia, que tem uma forma que nos ajuda também a direcionar a nossa mente da forma correta. Ok? Então, eu gostaria, para a gente estar terminando hoje, de fazer a recitação dessa parte que a gente explicou até agora, tá bom? E vamos começar hoje, especialmente, vamos, só para criar um pouco a familiaridade com essa forma diferente, vamos fazer a recitação começando do verso 2, depois a gente vai passar para o verso 1, ok? Depois do verso 6, passamos para o verso 1. Rob Kargesen Chembe Mamnile Dadam Kanya Magem Sem Chenam Tegne Jisi Chancho Nimpe Par Lama Kuncho Sum La Kyav Sutro Namo Guru Bhye Namo Buddhaya
Namo Sangaya. Masem chen kungi tengi chir. Dani lama largyurne. Sem chen tam che lama lai. Kopancho la koparcha. Masem chen kungi tengi chir. Dani lama largyurne. Chen tam che lama lai. Kopancho la koparcha. Masem chen kungi tengi chir. Dani lama largyurne. Sem chen tam che lama lai. Kopancho la koparcha. Masem chen tam tendo dagi tsedi nila nyurwa nyur deme sange lama lai kopa ngontu che Masem chen tam che dunga le dre de chen sange gi sala kopracha te chirto lam samo lama lai nel joranyam so lamar gevo de che ngale ram ni la ma la kande selve kule verso cho chur tepe ne chu chi la pe ta param jam ba shi yun tengi que pe ke ba un son so par gyu om ahum Shela namba nancho dancho se foso namba chele wampo choyo to de tongi yeshe kebras kebe sadam pana nange kyuntum che yonso kyap china sanwe chotin tamze chen samge mi kyape kanwa yu. Tradicionalmente, para fazer qualquer prática, são necessários 3 aspectos importantes para poder fazer a prática de uma forma correta. Wan Lung Chisum, se diz em tibetano, que é receber a iniciação, a transmissão e o comentário. Quando a gente tem esses 3 aspectos, aí a gente tem o recurso necessário para a gente poder praticar da forma correta, né? Para praticar o Guru Puja, o necessário é uma iniciação do Anuttara Yoga Tantra, o ideal, como para a iniciação de Tarachitamani, Yamantaka, Vajrayogini, Heruka, Guhya Samadja, qualquer iniciação do Anuttara Yoga Tantra. Na verdade, a própria iniciação da autocura também é uma iniciação do Anuttara Yoga Tantra. A transmissão, na verdade, junto com... vários de vocês já receberam, e nesse mesmo momento está sendo feita a transmissão também. E o comentário a gente está dando também. Então, a gente tem tudo aquilo que é o completo
necessário para poder praticar de uma forma correta. Ok? Então, tradicionalmente, quando é feita uma explicação, um comentário de uma prática, o que se pede é para aqueles que recebem o comentário, antes do próximo aula, do próximo ensinamento, poder repassar aquilo que foi explicado por 3 vezes. Então, o correto é a gente poder em casa fazer as visualizações, fazer a meditação por 3 vezes. Hoje à noite, amanhã de manhã, a gente poder voltar aquilo, repassar aquilo que a gente fez, porque agora que ainda está fresco, poder repassar por 3 vezes, mínimo uma, para depois no dia seguinte continuar com a próxima parte. Tradicionalmente é assim que se faz. Então depois disso, quando termina uma parte de explicação da meditação, da uma prática, aí entre quando termina e o dia seguinte, a gente vai estar fazendo a prática em casa, não tem que fazer o Guru Puja completo, só aquela parte que foi explicada, a gente vai repassar por ela 3 vezes, fazendo as visualizações com calma, vendo direitinho a forma como foi. Se por acaso alguém tiver alguma dúvida relativa à prática em si, daquilo que foi visto hoje, depois fazendo em casa e não tendo clareza sobre algum ponto ou outro que não foi explicado, ou tiver alguma dúvida, amanhã pode perguntar de novo para a gente ter essa continuidade. Ok? Fazer as dedicações finais. Jetsun lame kutse raptenchi namkar tile chochur gepadam losan tempe dreme sasumgi drove muse tatu ne gyurchi Nimo dele tsendele, nime kuyan delekshim, ninsen taktu delekpe, kuncho sumgi jingilo, kuncho sumgi modrup sol, kuncho sumgi tashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as 3 joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as 3 joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as 3 joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Shabla solvade.